Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui, professor Euriberto Júnior, com vocês para mais um comentário do nosso canal. Bom, minha gente, o governo federal decidiu apenas dar um aumento para o salário mínimo em 2025, de no máximo 2,5%. 2,5%. Esta é a decisão do governo. Isso significa que cortes serão feitos também nessa área. Como é feito o aumento do salário mínimo? Normalmente, o aumento do salário mínimo é dado pela inflação do ano anterior, mais o PIB. Mas devido a esse ajuste nas contas públicas, o corte em diversas áreas, cortes de gastos, o governo decidiu também dar um limite, limitar o aumento do salário mínimo para o ano de 2025 em apenas 2,5%. Na nossa simples e humilde opinião, é uma decisão onde o governo atira no próprio pé. É uma decisão onde o governo tenta tirar sangue de quem já morreu. Por que afirmamos isso? Porque o salário mínimo hoje é a renda recebida por milhares de brasileiros. Ou seja, na prática, essa decisão política ela vai prejudicar milhões de trabalhadores, milhões de brasileiros. Os que estão recebendo atualmente esse salário sentir-se-ão desmotivados e aqueles que já contribuíram com 25, 30, 35 mais, que são os aposentados, que no pagamento do regime geral de previdência social corresponde a 70% a 80% dos benefícios. Também serão prejudicados. Em segundo lugar, na nossa humilde opinião, esse aumento de 2,5% no mínimo também mexe com alguns municípios das diferentes regiões brasileiras, onde movimenta suas economias através do aumento anual do salário mínimo, através de aposentadorias, do Fundo Rural, do PPC-Loas. O governo já disse que não quer mexer no social, mas a própria equipe econômica do atual governo disse que o arcabouço dos cortes de gastos já está pronto, fazendo com que o mínimo seja reajustado no próximo ano, no máximo 2,5%, o que significa na prática um aumento de R$ 34. Vamos acompanhar milimetricamente essa decisão. É um problema de gestão pública. Vamos acompanhar. Por que devemos acompanhar? Atentamente. Porque daqui a 2 anos, 2026, esses mesmos atores políticos que estão tomando decisão hoje estarão se dirigindo para nós e se apresentando como salvadores da pátria. Então, tem esses dois agravantes. Prejudica milhões de brasileiros e deixa de movimentar as economias dos municípios que dependem, porque as suas populações recebem no máximo um salário mínimo para imposto, para pagamento de imposto, para prestação de serviço e para a própria movimentação econômica desses municípios. Vamos acompanhar. Veja aí no seu estado o que é que a bancada federal, o que é que os deputados federais e senadores pensam a respeito da temática aumento de salário mínimo. O que é que eles falam? O que é que eles acham dessa decisão do governo? Aliás, a pergunta que fica no ar é: por que todas as vezes em que o governo decide equilibrar as contas públicas tem que sobrar para os que mais precisam? Afinal de contas, não foram as pessoas que recebem salário mínimo que deixaram as contas públicas desequilibradas. Isso precisa estar muito claro e o governo precisa atentar para isso. Aliás, não é uma prerrogativa apenas desse governo, do atual governo, essa questão de tomar decisões em detrimento do prejuízo ou benefício de uma imensa maioria. No governo passado, o governo Bolsonaro implantou a reforma da Previdência, trazendo prejuízo
a muitos brasileiros, inclusive mesmo a despeito das regras de transição, alegando também esse mesmo motivo, que na época o governo, o Ministério da Previdência não teria condições de arcar com todas as despesas. Fizeram conta demais, não é? Desequilibraram as contas públicas e agora as pessoas que mais precisam é que serão punidas. Acreditamos que é imprescindível, é fundamental ajustar as contas públicas, mas não tirando de quem não tem. Vamos estar atentos, porque a gente precisa entender que aqueles que tentam subestimar a inteligência do povo sempre são decepcionados, porque o poder emana do povo, não pertence a nenhum partido, a nenhum grupo político e muito menos a nenhuma pessoa. O poder emana do povo. Prejudicará milhões de brasileiros. Não tinha que mexer, na nossa simples e humilde opinião, com salário mínimo. As pessoas, os brasileiros que recebem salário mínimo, que trouxeram desequilíbrio para as contas. Tem outros locais que precisam ser cortados.